boa tarde, bom dia, boa noite a todos que nos acompanham. Esse é mais um programa da nossa série Questões Enem, onde estudamos questões de anos anteriores e sua resolução. Durante a resolução, nós fazemos um resumo da matéria que foi necessária para chegar nessa solução. Hoje temos uma questão muito interessante, para muitos foi a mais difícil do ano de 2023 de matemática. Como a prova de matemática é uma prova seletiva, você acertando as fáceis, indo bem nas médias e conseguindo o que você puder nas difíceis, você vai ter uma grande diferença entre os outros candidatos. Naturalmente, você tem que respeitar a regra do TRI do Enem. E a regra do TRI, ela protege a prova, né, de quem chuta. Na questão de hoje, vou colocar aqui minha anotaçãozinha, minha colinha. É uma questão de juros compostos. Então já é um pouquinho mais difícil. Tem equação de segundo grau, que também, dependendo de como a pessoa vai resolver na prova, ficam os números um pouco chatos nessa equação, tá? Não que a equação de segundo grau seja difícil. E tem também o entendimento do texto. Então, junto com uma outra questão que nós abordamos na outra semana aí de probabilidade, essa aqui provavelmente é a questão mais difícil, ou pelo menos uma das mais difíceis do Enem 2023. Então vamos ver a que ponto a prova chega, né? É bom você saber o nível da água do mar que você está nadando. Vamos rapidamente aqui, sou Mauro Afonso, engenheiro mestre em ciências militares, e com esse programa você vai aprender de forma audiovisual o conteúdo exigido na prova, claro, em doses homeopáticas, pequenas doses, com explicações aprofundadas do que você vai enfrentar lá. E o nosso objetivo é fazer você ser aprovado no Enem em tempo recorde. O que é tempo recorde? De primeira, ou no máximo, de segunda, caso você seja treineiro. E eu recomendo muito fazer a prova como treineiro. Então, peço também que nos acompanhem, dê like no nosso vídeo, sigam a gente clicando na bio lá do Instagram, onde nós temos o grupo de estudo, que está aparecendo aqui o QR Code, vocês capturam na tela, que vocês podem entrar lá nesse grupo de estudo. A gente resolve dúvidas do Enem e eventualmente fazer uma aula especial aí para você que tem alguma dúvida, a gente se aprofunda sobre um determinado tema. Claro, mais gente vai entrar na sala, mas a aula vai ser para você, tá? As outras pessoas vão poder assistir essa aula, mas você é o nosso convidado especial nesse dia aí das dúvidas que você fizer. Sem mais delongas, vamos lá na questão 170, matemática, caderno amarelo, aplicação regular do ano de 2023. Vou trocar aqui. Pronto. Primeiro, leitura e interpretação de texto. Não é uma questão lá muito difícil de interpretar, não. Vamos lá. Uma loja vende seus produtos de duas formas: à vista ou financiado em 3 parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista e divide esse valor por 3. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra e as duas últimas 30 e 60 dias após a compra. Um cliente da loja decidiu comprar de forma financiada um produto cujo valor à vista é de R$ 1.500. Até a questão está indo legal, né? Uma compra lá, vai pagar um jurinho, aí de repente vem a bombinha, utilize 5,29 como aproximação de raiz de 28, raiz quadrada de 28. E aí o negócio já começou a ficar um pouquinho esquisito, né? Gente, eu vou precisar de raiz quadrada de 28 lá no meio da questão? Parece que sim. A taxa mensal de juros compostos, então não é juros simples, é uma outra fórmula, praticada nesse financiamento é de
6,7%, 10%, 20%, 21,5% ou 23,3%. Então vamos, pessoal, direto para a solução, que é uma solução, parece que é até uma questão tranquila, né? Mas ela é bem chatinha. Deixa eu ver se está tudo bem na live aqui. Vamos lá. Sem dúvidas por enquanto. Vamos devagarinho, tá? Apareceu ali a questão. Agora vamos com a solução devagarinho. Vamos lá. Deixa eu estar aqui. O que acontece? Como os números são potência de 10, 1.500, e nós vamos ver que vai aparecer que o financiamento vai dar R$1.800, são números grandes. A primeira vez que eu resolvi ficou uma equação de segundo grau muito chatinha. Aí eu tive que fazer, para vocês entenderem melhor, uma abstração, um recurso, porque o nosso objetivo é aprender o mais rápido possível, resolver o mais rápido possível a prova. Então, normalmente, a fórmula do juro, você coloca 1 mais I, em que I é a taxa do juro. Todo mundo aprendeu aí as fórmulas dos juros, né? Que o montante é igual ao valor financiado mais o juro. E o juro composto é o montante, né? A fórmula do montante é igual a C vezes 1 mais I elevado a T, que é o número de meses, porque é juro composto, né, gente? É tão complicada a fórmula do juro composto que até mesmo os caixas de banco, para calcular multa, usa juros simples, porque é chato de calcular. E essa loja aí, por exemplo, ela fez uma formuleta para simplificar o cálculo do juro por parte lá do pessoal comercial, né? Então ele já colocou uma regra que ele dá um juro composto, mas o cálculo não é de juro composto. Você pega, multiplica por um fator o valor que você vai financiar. No nosso caso aí é R$1.500. Multiplicou por 1,2. Então 10% dá para fazer de cabeça, né? 10% de 1.500 é 150, 150 mais 150 dá 20%. Então o valor financiado vai passar para R$1.800. Então é o primeiro passo, é saber quanto você vai pagar a mais. Você ia pagar R$1.500 à vista, como a loja aumenta o valor para você pagar financiado, vai para 1.800. Então é a primeira parte do cálculo aqui, tá? Ou seja, você multiplicar 1.500 por 1,2. O que é o 2? É o 20%. E o 1 é para poder aumentar, né? Ou então você pega e soma mais 20% no valor. Então esse primeiro passo é tranquilo. O segundo passo também é tranquilo. Você saber quanto você vai pagar por mês. Na realidade aqui você vai dar uma entrada, né? Era 1.500 à vista. Mas você pagando parcelado, são 3 vezes. Uma à vista mais 2. Uma para 30 dias e outra para 60 dias. Então fica R$600 e você leva o seu bem. Depois 30 dias tem que pagar no boleto, no cartão, sei lá, mais 600. E 60 dias depois você vai pagar mais 600. 3 vezes 600, 1.800. Tudo tranquilo. Aí estamos indo bem. Só que agora é que entra a complicação. Porque ele quer saber o juro composto. Aí nós vamos ter que aplicar uma fórmula que tem que levar decorado, não tem como, que é a fórmula do valor presente. Gente, essa fórmula é bem chatinha, tá? E eu vou aumentar ela até aqui na tela pra gente estudar um pouquinho. Tá? Acho que a maioria não sabe o que é. É por isso que é uma questão difícil, tá? Essa aqui é a fórmula do valor presente. É assim que as prestações se comportam. Professor, o que é esse x aqui? O que acontece? Eu tive que fazer x igual a 1 mais i.
que é para simplificar, porque senão vai ficar uma equação de segundo grau chata de resolver. Aí, para explicar, ficou mais fácil também. Então, nós temos que o valor presente é o P1. O que é P1? É a primeira prestação, a entrada, que é na hora. Como não tem prazo, eu coloquei aqui x elevado a zero. O que é x elevado a zero? X elevado a zero é 1. Então, na primeira prestação, não acrescenta nada. Só que na P2, a segunda prestação, tem um acréscimo. E aqui eu errei, aqui está P2, mas na realidade é P3, tá? Depois eu vou corrigir aqui, tá? Que deu um errinho aqui de datilografia. Na P3, que é a terceira parcela, mas como P2 é igual a P3, né? Não vai dar problema nesse cálculo aqui. É o quadrado do x, que essa aí é a fórmula do juro composto. Aí tem que ir lá estudar a matemática do juro composto, porque no juro composto não é que nem no juro simples. No juro composto você paga juros sobre juro. Então a fórmula é um pouquinho diferente. E essa fórmula também nós tivemos que trazer para o valor presente, para simplificar também o raciocínio. Vejam que é uma questão que tem um conhecimento legal aí para fazer. Então, nós temos os valores aqui. O que é PV? É o valor presente, é R$ 1.500. Tá? P1, P2 e P3 são R$ 600. Por quê? Eles pegaram ali e distribuíram o juro ao longo das prestações e para facilitar o cálculo lá pelo pessoal do comercial. E aqui nós fizemos, vou diminuir um pouco, tá? X igual a I mais 1, 1 mais I, desculpe, que vai ser o valor do juro, né? Porque quando nós vamos trabalhar com juro, seja o juro composto, seja o juro simples, nós temos que não usar percentagem, mas nós temos que transformar no valor decimal. Tá bom? Então, por exemplo, 20% de juro é multiplicar o valor que você vai pagar à vista por 1,2. 30% de juro é multiplicar o valor por 1,3. 5% de juro, atenção, é multiplicar por 1,05. Porque tem que dividir por 100 o valor. Então 1,05 é 5% de juro. Tá? Presta atenção nesse fator aí. Tá bom? Bem, aqui nessa fórmula, nós temos que o valor presente é 1.500, P1, P2 e P3 são R$ 600, tá? E o X é uma simplificação que a gente fez para equação de segundo grau que vai surgir aí, tá? Então vamos lá. A equação então ficou o seguinte, nós vamos substituir nessa fórmula, vou aumentar de novo a fórmula. Aqui, ó. Do valor presente, tá? E depois pegamos esses valores e colocamos na fórmula. Opa! Aqui, ó. A fórmula é essa. Aí colocamos 1.500 no lugar do PV, valor presente, 600, que é a primeira prestação, não, é a entrada, é dado à vista. Depois, R$600 dividido por X, que é o tal do juro composto que eles estão perguntando, não é diretamente, mas é perto. E depois, 600 sobre X ao quadrado. Por quê? É juro sobre juro. Então pega o valor e acumula o juro. Aí é resolvida essa equação de segundo grau, ou pelo menos simplificada, né? Então a gente passa os 600 para cá, 1.500 menos 600 dá 900. Então resolveu o primeiro membro da equação. Aí fica, no outro lado da equação, 600 dividido por x, mais 600 dividido por x ao quadrado. Aí, para simplificar tudo, divide o primeiro membro, segundo membro da equação, primeiro termo, segundo termo da equação, por 300. Aí vai ficar uns números menores, né?
3 igual a 2 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado. Aí, como tem variável no denominador, multiplica tudo, né, por x ao quadrado para não ter fração, ficar tudo numa linha só e a gente tornar aquela equação de segundo grau que a gente estuda para poder aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, pegou essa equação, ó, tá? E multiplicou tudo por x2, primeiro termo, primeiro membro da equação, segundo membro da equação. Aí ficou 3x2 igual a 2x mais 2. Agora já está ficando os números menores, né? Fica mais fácil de calcular. Aí rearranja, né? Para ter uma equação quadrática padrão. Vai ficar uma equação de segundo grau dessa daqui. Tem outro jeito de solucionar também, viu, pessoal? Esse aqui eu achei mais fácil de explicar. Mas dá para fazer usando 1 mais x, 1 mais i, né? E no lugar do x botar o i. Mas eu resolvi dessa aqui, que eu acho que vocês vão entender melhor. Agora, ó, caiu numa equação quadrática, usa Bhaskara aqui, né? Aqui, eu vou aumentar de novo. Aqui, ó. Caiu nessa equação, tá? Aqui tá errado, é 3x ao quadrado menos 2x menos 2 igual a 0. Aqui é quadrado, tá? E aqui tá a fórmula de Bhaskara padrão, né? X, linha e x duas linhas, igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí tem aqui o a é 3, o b é menos 2 e o c é menos 2. Importante aí o menos, né? Porque vai ter multiplicação de negativo com negativo, vai dar positivo. E aqui, ó, calculamos o delta, né? Que é b2, b ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado, que é 4, tá? Menos 4ac. Então aqui, ó, deu 4 mais 24, apareceu o 28. Na hora que apareceu o 28 lá no delta, pronto, nós já temos uma ideia que nós estamos no caminho. Por quê? É um dado da questão, tá? Se você chegar no delta 28, é sinal que você está no caminho certo da solução. Pronto. Agora é só substituir, né, pessoal? Na equação propriamente dita aqui, tá? Que tá errado aqui, tem um errinho aqui também, vou corrigir. Aqui, ó, é menos 2, dá 4. Aí mais ou menos 5,29, que é a raiz de delta, dividido por 2a. Então, a solução aqui, ó, vai dar 2, mais ou menos, né, porque é uma raiz de delta, né, 5,29. Tem um valor que é negativo. O valor negativo, ele não faz sentido na questão. Vai dar menos 1,29. 3,29 dá em cima. Valor negativo não faz sentido para a questão, porque nosso juro é positivo, não é desconto, é juro. Vai aumentar. Então, a questão final ali, ó, soma 2, que é a fórmula lá de Bhaskara, mais 5,29, que é o valor lá que é dado na questão, que é a raiz quadrada de 28, divide por 6, feita a continha ali, né, dá 1,215. O que é 1,215? É o valor que você vai dividir as prestações para obter o tal do juro composto. Mas esse ainda não é o juro composto. O juro composto é expresso em porcentagem, que nem a gente viu lá na solução, nas alternativas. Ora, você multiplicar alguma coisa por 1,215 é a mesma coisa que você colocar um juro de 21,5% em cima daquilo. Lembra? Da parte depois do 1? Então esse raciocínio tem que ter, de percentagem e ordem de grandeza dos números.
Então, a alternativa certa, né? Aí nós jogamos naquele 1 mais i, que é igual a x, né? Aí tira 1 do 1,215, dá 0,215, e você dividindo por 100, você obtém a percentagem. Você está pagando um juro composto de 21,5, alternativa D. Tá bom? Dava para resolver pelo montante, dava para resolver pelo valor, mas é uma questão de valor presente. Então, normalmente a gente calcula a partir do juro, a gente calcula o valor. Aqui não. Aqui ele está querendo saber o valor presente. Então, é uma das questões mais difíceis da prova, tá? O grande problema é chegar nesse raciocínio aqui. Tem ainda a questão que tem um valor à vista. O valor à vista não conta como parcela, né? Porque ela não tem incidência de juro. E tudo isso dá uma das questões mais difíceis da prova. Eu vou passar aqui devagarinho aqui. Quem quiser depois dar uma olhada na tela, tá? Ah, professor, como que o senhor chegou nisso aqui? Gente, eu fiz isso aqui porque senão a equação ia ficar muito chata, tá? Era uma questão dificinho. Tem alguns errinhos aqui, né? Aqui eu já vi aqui um errinho. Aqui também tem umas coisinhas aqui que eu errei a datilografia. Vou arrumar, tá bom? Isso aqui tá errado, tá? Desconsiderem. A continha de baixo tá certa, tá bom? Uma das questões mais difíceis, trabalhosa, para se acertar, talvez 10% das pessoas só acertassem e grande parte delas ia ser por chute, tá? Pouca gente, talvez 5, 8% de todo o pessoal do Enem ia acertar uma questão dessa. É uma questão também que demora um bom tempinho para fazer, mesmo você sabendo, tá bom? Vamos lá, alguma dúvida? Vamos ver o que temos. É estudar, tá bom? Dá uma olhadinha nessa questão. Vai que esse ano cai um montante no lugar do cálculo do juro composto, mas eles gostam, e nem todo ano cai um juro, pelo menos um juro simples ou um juro composto. Então tem que saber, tá bom? E, no mais, é isso aí. Convido todo mundo aí para o nosso grupo de estudo. Vou colocar aquele de volta. Tá? Lá no grupo de estudo resolvemos dúvidas. É só seguir a regra e perguntar lá dentro do grupo como é que faz a questão. Manda a questão lá para Exame Nota 1000 e a gente faz a solução para vocês, tira a dúvida. Beleza? E estamos aí nas finais aí para o Enem. Peço que nos sigam para prestigiar o trabalho, principalmente você que é treineiro. Segue a gente lá, que ano que vem nós vamos continuar por aqui e vamos continuar com outras séries de programa fazendo teoria. Para isso, vocês acompanham a gente no Instagram, acompanham a gente lá no YouTube, o link do YouTube está lá na bio. Lá na bio também tem o link do grupo do Telegram. Beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês todos que estão estudando e daqui a pouco, boa prova, falta pouquinho. Estamos na final. Boa tarde e até mais!